Boa tarde a todos. Que a paz do Cristo possa estar junto a nós, por hoje e agora e por todo sempre. Em primeiro lugar, eu peço desculpa aos amigos. Embora eu conheça bem o Meyer, distraidamente associei o nome das casas espíritas e acabei indo por outro lado. Cheguei até com tempo suficiente, só que distraí e acabei indo para outra instituição, que eu também conheço. Nós recebemos o convite para falarmos a respeito da fé transporta montanhas. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, itens 1 a 12. Meus amigos, nós estamos realmente vivendo um momento que a fé, ela se faz necessária. Estamos sendo testados no nosso dia a dia por todos os acontecimentos imprevistos da vida. E esses acontecimentos exigem que a gente deixe de lado um pouco todo o conhecimento do mundo, o conhecimento que recebemos de gerações, e vamos colocar em prática aquilo que o Evangelho vem nos ensinando. A prática do amor ao próximo, o exercício da caridade, de uma maneira descontraída, o suficiente para podermos ajudar e ser ajudados. O exercício da fé raciocinada é a coisa mais importante e é a ferramenta básica que a doutrina espírita vem nos oferecendo. Não basta apenas termos fé, nós temos que ter uma fé raciocinada para a gente poder tirar o melhor proveito desse momento que estamos passando, que é um momento muito difícil, que vem exigindo da gente bastante, principalmente no que diz respeito à compreensão e entendimento. Não basta pregarmos humildade, termos piedade, exercitarmos o perdão, sem nós não termos a compreensão do momento em que nós estamos vivendo, historicamente falando. As passagens do Evangelho segundo o Espiritismo nunca foram tão contemporâneas. Parece que o Cristo, há 2000 anos atrás, ele teve uma projeção e viu que nós, nesse momento histórico, estamos precisando muito de percebermos a grandeza do Evangelho e deixando um pouco de lado a visão mundana dos homens, aonde a felicidade ela é avaliada pelo quanto a gente possui e não pelo que nós somos. Então, em termos de terra, em termos de planeta Terra, principalmente em termos de sociedade, a gente nota perfeitamente que o ter é mais importante que o ser. E com isso as pessoas valorizam a matéria em detrimento do espírito. A preocupação maior da mídia é pregar aquele modelo ideal de corpo perfeito, de sociedade, de modelo de vida, padrão de beleza, padrão de riqueza e até mesmo padrão de felicidade. Porém, o que acontece? Nós precisamos rever todo esse modelo, porque já o Cristo naquela época, dentro das suas parábolas, procurava nos mostrar: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mostrando aos homens que nós não vamos levar nada desse mundo. Nós estamos aqui com a posse temporária, transitória dos bens materiais. O exercício da fé raciocinada, o exercício da prática da caridade, não apenas para os necessitados que são assistidos pela casa quando vêm fazer um cadastro, o exercício da fé, da prática da caridade para com aqueles que mais precisam, os nossos familiares, companheiros de ambiente de trabalho, os companheiros da própria casa espírita. Muitas das vezes há companheiros que passam por muitas dificuldades e nós às vezes nem percebemos.
Por quê? Porque estamos tão enganjados no movimento da doutrina espírita que nós não percebemos que às vezes o infortúnio oculto que o Evangelho mostra está ao nosso lado. A gente enxerga aquele indivíduo na rua, o indigente, o morador de rua, o assistido da instituição, mas às vezes o infortúnio oculto está ao nosso lado, é um companheiro da casa que está passando por um momento muito difícil. E nós precisamos ter a percepção, captar no que se passa ao nosso redor, para tentarmos ajudar, tentarmos exercitar a prática da caridade, ter boa vontade. Ultimamente, se deslocar numa cidade como o Rio de Janeiro está exigindo muita boa vontade. Tudo está atrasado. O movimento de pessoas no centro é tão grande que eu costumo dizer que futuramente as pessoas, para se deslocarem, para fazer qualquer estudo, vão chegar na hora do almoço e vão ter que ficar para a parte da tarde, porque se calhar de querer chegar um pouco antes, corre o risco de ficar preso no engarrafamento ou no congestionamento. Os trens estão saindo todos atrasados, então a gente tem que vir com muita antecedência. E quando a gente não erra, como eu errei hoje, né? Isso tudo faz com que a gente aprenda a exercitar a boa vontade. A prática da boa vontade, que faz parte das boas aventuranças, do sermão da montanha. Se nós desejamos realmente entender o verdadeiro espírito da caridade, nós precisamos não apenas estudar o Evangelho, mas precisamos colocar em prática. E colocar em prática representa dar um testemunho. Que testemunho seria esse? Na frente dos outros? Não. Nos bastidores da nossa vida, com os familiares, nas esquinas da vida, nós vamos ter que ter boa vontade para poder exercer a prática do amor, a prática da caridade, no momento em que as maiores chagas da humanidade estão abertas: o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a prepotência. A nossa sociedade adoeceu. É uma sociedade adoecida e nós temos que conviver com pessoas que são doentes da alma. Todos somos, em graus diferentes. Costumamos dizer que na casa espírita, pessoas menos adoecidas atendem pessoas mais comprometidas. E isso tudo implica em um gesto de renúncia, abnegação, boa vontade. As pessoas acreditam às vezes que o conhecimento do Evangelho, ela é uma ferramenta muito importante para a nossa vida, não tenham dúvida, mas o exercício desse conhecimento é a alavanca que precisamos para nos modificarmos. E como é que eu vou exercitar esse conhecimento? Se lembrando, na hora em que a vida te coloca em teste, na hora em que nós somos testados nos pormenores da nossa vida. Nós devemos nos lembrar, assim como a mãe que busca recomendação junto ao pediatra para atender a um filho pequeno, que o pediatra faz uma série de recomendações. Não permita isso, não faça aquilo, às vezes até exagera de propósito, para que a mãe, assustando um pouco a mãe, para que ela seja mais cautelosa. Nós temos que ser cautelosos e nos lembrarmos que é nos momentos de dificuldade que nós temos que dar gestos de boa vontade. Não é quando as coisas estão fáceis. É muito fácil ser espírita junto com espíritas numa casa espírita. Agora, lá fora, no mundo, se torna difícil. E aí que entra o conhecimento das boas aventuranças, aí que entra o conhecimento da prática do amor, aí que entra o conhecimento na nossa mudança de conduta.
Não basta trazermos o Evangelho na bolsa ou carregá-lo embaixo do braço, nós temos que trazê-lo no coração. E para trazermos o Evangelho no coração, a gente precisa, em primeiro lugar, reconhecer que todos nós somos falhos, a começar por aquele que vos fala. Somos falhos e nós precisamos reconhecer as nossas dificuldades diante dos nossos semelhantes. E para isso precisamos nos dobrar, nos flexibilizar e não sermos pessoas tão amargas e endurecidas a ponto de em alguns momentos acharmos que só nós temos razão. Só nós temos o conhecimento e a verdade. E não é bem assim. Às vezes uma pessoa muito simples nos dá grandes lições de vida. Pessoas que não têm conhecimento, pessoas que não têm estudo, principalmente estudo acadêmico, mas têm a vivência da vida, a vivência prática da vida. Haja um bom exemplo, Chico Xavier, que só tinha o grupo escolar, não era nem o primário, porque o primário implicava até a 6ª série, ele tinha um grupo escolar que só ia até a 4ª. Mas era um espírito de escola, trazendo um conhecimento e uma bagagem muito grande, que desde cedo começou a dar exemplos de um manancial imenso de conhecimento que se passava por ele, e ao mesmo tempo uma simplicidade gigantesca, porque ele reconhecia que nada pertencia a ele. E se nós desejamos realmente transformar as nossas vidas de forma positiva num momento tão delicado quanto esse que nós estamos passando, a gente precisa ouvir o Evangelho. Precisamos sim ter o conhecimento, mas a gente precisa colocar em prática. Colocar em prática o Evangelho, nos lembrando que Jesus exemplificava à medida que ele ia ensinando, para que os exemplos e as parábolas chegassem aos dias de hoje, porque senão elas se perderiam ao longo do tempo. E alguns desses exemplos que nós devemos de vez em quando repensar, quando Jesus convidava as pessoas a praticar o bem. Convidar a praticar o bem não é simplesmente assumir uma posição de logística dentro de uma casa espírita, dizendo: olha, eu vou ajudar vocês, eu faço a minha contribuição, mas quem vai fazer o trabalho pesado são vocês. Não é bem assim. Nós precisamos arregaçar as mangas e nos dispormos a servir em nome do Mestre. A casa espírita pode ser essa, mas o Mestre é apenas um. E quando nós buscamos servir em nome do Cristo, tentando ajudar os seus prepostos que vêm até essa casa de oração, nos auxiliar, porque às vezes a gente faz um estudo, chega na hora, começa a falar coisas diferentes, até com o intuito de refletir. E às vezes depois eu paro e penso, eu pensei numa coisa, acabei falando outra. Por conta da necessidade das pessoas botarem em prática aquilo que elas já sabem. Porque a gente às vezes fica esperando um momento apropriado para termos um conhecimento maior, um momento especial. Quando eu me aposentar, eu vou me dispor a trabalhar na casa espírita, mas na verdade aquilo nós vamos adiando de forma indefinida a oportunidade de servir. E as passagens do Novo Testamento, elas são passagens que exortam a todos nós a prática do bem em primeiro lugar. E a gente se pergunta: puxa vida, por que o Cristo teve essa preocupação? Porque nós somos criaturas atrasadas, e por sermos demasiadamente atrasadas moralmente, se ele deixasse por nossa conta a nossa transformação moral, ainda estaríamos na Idade das Trevas, ou na Idade Média. O conhecimento foi necessário para acelerar o nosso processo de transformação interior. Mesmo assim, o Cristo percebeu
que isso não era o suficiente. Não basta apenas nós nos instruirmos e amarmos uns aos outros. Nós precisamos botar em prática através do trabalho assistencial. Vem a pergunta, mas por que, quando nós trabalhamos em prol do bem, nós vamos nos desligando das questões que nos escravizam, que nos consomem, questões que nos colocam em xeque-mate na vida, e naquele momento em que você está trabalhando para ajudar alguém que precisa, de boa vontade, sem receber nada em troca, fazendo isso por amor, você se desprende das suas dificuldades. E durante aquele momento você tem oportunidade de ver que existem pessoas que sofrem muito mais do que você. De tal forma que você vai percebendo, através da prática do bem, que o seu sofrimento comparado a de outros companheiros, ele é pequenininho. E você fica muito impressionado como é que aquela pessoa que passa por tantas privações consegue estar ali sorrindo, consegue estar ali participando, consegue estar ali integrada. Você, com muito menos, já entraria num processo depressivo. Alguns anos atrás tivemos oportunidade de sermos convidados para fazer um estudo numa casa espírita, no momento de um trabalho assistencial, onde muitas famílias assistidas do Morro da Formiga, lá na Tijuca, e do Borel, se eu não me engano, elas se reuniam para receber sacas de assistência. Havia um médico que coordenava todo aquele trabalho. Além da coordenação do trabalho, havia distribuição de gêneros alimentícios. E ele me deu como página para falar a prática do amor. E durante aquela exposição para aquelas pessoas assistidas, quase todas afrodescendentes, pessoas muito simples, a gente percebia claramente que eram diaristas, lavadeiras, passadeiras, muitas pessoas analfabetas, provavelmente a grande maioria, pelo perfil mais ou menos, a gente ao conversar notava. E num determinado momento eu fiquei surpreso. Eu percebi nessas pessoas um compromisso reencarnatório tão grande, que eu estava ali desenvolvendo aquele estudo do Evangelho para que eu me desse conta da grande importância de servir. E foi aí que eu comecei a perceber que os maiores favorecidos não são aqueles que buscam ajuda, mas são aqueles que se dispõem a servir em nome do Mestre. E aí a nossa cabeça dá uma reviravolta. Por quê? Então quer dizer que eu posso acelerar o meu processo de reforma íntima, eu posso acelerar o meu processo de transformação moral, se de repente eu sair dos bancos da assistência para me enganjar a uma frente de trabalho na casa espírita? Provavelmente. Por quê? Porque nós vamos vivenciar, vamos estudar, vamos participar e vamos vivenciar em nome do Mestre. Naquele momento em que nós estamos integrados ao trabalho, a espiritualidade que atua na casa, ela vai nos auxiliar duplamente. Primeiro, por estarmos ali, e segundo, porque estamos percebendo que a melhor forma de você se transformar, se melhorar, é a laboterapia do bem. Eu posso, de repente, ter dificuldade de fazer a prece, posso ter dificuldade de fazer a paz inicial, mas se eu me dispor a servir em uma das frentes de trabalho da casa, dando passe, arrumando, ajudando, a gente às vezes se surpreende. Numa das épocas de Natal, na época, há uns anos atrás, nós participávamos de um grupo de gestantes, de uma comunidade da Zona Sul, e essa comunidade, essas pessoas iam receber a sacola de gêneros
referentes ao Natal e sacolas de brinquedos que haviam sido doados. E por acaso nos colocaram para ser aquele que entregaria a sacola. Sacola essa que eu nem havia feito e nem havia visto como haviam sido feita. Simplesmente, na hora da organização, disseram: você aproveita, já que você está aqui, né? Soldado no quartel para trabalhar, então já que você está aqui, você é que vai receber as mães e você vai, com essa listagem, você vai entregar a sacola a elas. Aí eu falei: tá bom, até aí tudo bem. E eu me surpreendi com o olhar de gratidão que algumas pessoas tinham no momento em que nós fazíamos a doação da sacola e dos brinquedos para as crianças. E no meio do processo em que a gente entrega, deseja Feliz Natal, cumprimenta, abraça, eu me dei conta de uma coisa que a gente só percebe quando a gente vive na pele. Eu não montei nenhuma sacola, eu não contribuí com nenhum quilo de feijão, pelo menos que estava ali, e nenhum brinquedo. Mas a gratidão daquelas mulheres era como se eu tivesse feito aquilo. Aquilo mexeu comigo. Em um determinado momento em que a gente se confraternizava e se abraçava para desejar Feliz Natal, eu acabei chorando mais que elas, porque eu senti um sentimento que eu já tinha visto Chico Xavier falar, mas eu nunca tinha sentido isso de forma tão evidente. O sentimento de gratidão de uma pessoa que recebe uma ajuda direcionada a você. E eu não me sentia merecedor daquilo porque eu não havia feito nada, apenas era uma espécie de carteiro. Eu estava entregando a encomenda para o seu verdadeiro dono. E foi aí que eu comecei a ficar muito mexido e comecei a perceber que eu precisava me comprometer mais com a doutrina, porque a doutrina estava entrando em minha vida de uma maneira muito maior do que eu imaginava. E eu precisava entender o que eu já podia estar fazendo e eu não fazia. Aonde eu vinha deixando a desejar. Porque não bastava apenas participar dos nossos grupos de estudo sistematizados da doutrina para esclarecer, para orientar aquelas pessoas que desejavam conhecer mais o Espiritismo. Isso também faz parte. Mas aí vem o testemunho. O testemunho quando uma pessoa nos para na rua, nos pedindo um pão, uma comida, uma ajuda qualquer. E aí você para e pensa: está na hora de eu colocar em prática. Tem momentos que eu confesso com os amigos, eu dou um passo atrás, fico meio na dúvida. Mas tem momentos que a sensação exata que eu tenho é que algum companheiro desencarnado se aproximou daquele indivíduo e vai lá e pede a ele, porque está na hora dele colocar em prática aquilo que ele fala. E pela forma com que a pessoa se aproxima, eu já sinto que é para a gente parar, pensar e ouvir. Tem momentos que são grandes lições morais de vida. Existem companheiros que circulam pelas ruas num contexto de indigência, que são utilizados pela espiritualidade para se modificar e nos modificar também. Então a gente precisa mudar a lente do óculos, tirar a lente convencional do mundo e nós enxergarmos por uma visão espiritual. Não adianta ter todo o conhecimento do mundo, falar mais de um idioma, conhecer vários países, se nós não conseguirmos ter a prática da caridade, da humildade para com aqueles que precisam. O que adianta termos o conhecimento na ponta da língua do capítulo e da pergunta do Livro dos Espíritos? Nós não somos um dicionário ambulante. Saber que nós tínhamos que ler
O capítulo 19, do item 1 ao 12, a gente gravou. Agora, pegar isso, transformar isso numa ideia prática, para que cada um possa sair daqui pensando um pouco. O conhecimento eu posso até dar uma lida em casa, mas a vivência desse conhecimento é uma coisa individual e intransferível de cada um. Não importa onde seja. Se a casa espírita se dispõe a servir em nome do Mestre, a espiritualidade vai conduzir os necessitados até aqui, ou até aos trabalhadores e frequentadores da casa, para que de alguma forma essa pessoa venha até aqui, para ser ajudada, para ser assistida, para ser ouvida. Às vezes a gente acha que caridade é você trazer uma sacolinha com 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. É lógico que é um ato de desprendimento da nossa parte, faz parte do que nós entendemos por caridade. Mas a verdadeira caridade é a nossa disposição, dispor o nosso tempo, dispor a nossa boa vontade, em nome do Mestre, em nome da espiritualidade, da casa que nos abriga, para podermos exemplificar, não através de palavras bonitas, mas de palavras que possam tocar no âmago de cada um, de forma que as pessoas possam parar e pensar: puxa vida, eu às vezes acho que a prática da caridade é uma coisa que eu faço, mas eu ainda posso fazer mais, prestando atenção nas pessoas que me cercam, porque às vezes no atendimento fraterno, que por acaso na casa Fabiano de Cristo, eles estavam no momento do atendimento fraterno, eu cheguei lá e me perguntaram se você vai para o atendimento fraterno também. Eu falei, não, por acaso não, mas poderia ir. E às vezes nós escutamos depoimentos que você para e pensa assim: caramba, a casa me pediu para ser o médium que vai fazer o atendimento fraterno, mas as pessoas que chegam aqui me trazendo histórias que desafiam tudo aquilo que eu já aprendi, e eu não consigo entender como é que aquela pessoa, narrando aquele drama de vida que daria um romance ou um filme de ação, ela está ali contando para você as coisas que aconteceram, as perdas que ela teve, que às vezes não é uma ou duas, a forma com que essa perda aconteceu. E você não sabe o que vai dizer. Chico Xavier nos ensinou uma coisa que nós nunca podemos esquecer: quando nós não tivermos o que dizer, a gente pare para escutar, e se no final for necessário que a gente chore com a outra pessoa para se confraternizar na dor, porque a consolação virá depois. No momento em que o indivíduo desabafa o problema, a gente tem que ter a humildade de ouvir, temos que ter escuta para o sofrimento do outro, e se depois o outro desejar, a gente entra com a consolação, porque a doutrina espírita é uma coisa fabulosa. Ela minimiza o arrasto do sofrimento, ela não consegue subtrair a dor da perda. Quando nós ficamos sabendo que um companheiro da doutrina espírita desencarnou de forma abrupta, nós tomamos aquele impacto, mas sabemos que não existe morte, mas o impacto da dor nós não temos como evitar, mas o conhecimento que a doutrina nos dá é tanto que a gente pode modificar o arrasto do sofrimento. E é isso que o Evangelho vai nos mostrando. A gente só dá valor aos dedos quando perdemos os anéis. A gente só vai conseguindo perceber o verdadeiro valor da vida quando nós passamos por determinados testemunhos, ou quando determinadas pessoas que sofrem moralmente muito mais do que a gente se aproximam e dão depoimentos silenciosos de vida no atendimento fraterno.
Atendimento fraterno que às vezes a gente sai arrasado porque no final eu digo, gente, eu sou feliz e não sabia. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu estou reclamando de quê? De quê? Na época em que seu Amazonas Hércules era encarnado lá na colônia de Curupaiti, em Jacarepaguá, nós fazíamos uma pequena caravana e levávamos ataduras, material higiênico. Quem não conhece seu Amazonas Hércules, de nome pelo menos, seu Amazonas Hércules, ele era um ranceniano. E a colônia de Curupaiti, que já está em processo de fechamento, era uma das antigas colônias para os portadores da hanseníase, ou melhor, a lepra, como era chamada antigamente, porque na década de 40, Getúlio Vargas proibiu que portadores de hanseníase circulassem. Então todos eram confinados em colônias. Eu tive chance de conhecer já 3. Aqui no Rio de Janeiro 2, Tavares, Macedo e Niterói, aqui de Curupaiti, que está acabando, porque com o surgimento das novas drogas, praticamente a hanseníase desapareceu, embora já ouvi falar que está voltando. De forma provacional ela está voltando. Mas nós íamos até lá com a humilde intenção de que nós iríamos naquela colônia de hansenianos, naquelas enfermarias onde você vê coisas possíveis e imagináveis, levar uma palavra de conforto. Às vezes a gente levava porque haviam pessoas abandonadas pela família, e uma companheira nossa viveu um momento delicado quando ela atendeu uma senhora bem velhinha e deu um kit, que era um sabonete, um talco e um desodorante. E a senhora, muito emocionada, chorou, porque ninguém ia visitá-la. Mas seu Amazonas nos dava exemplos tão grandes, porque a gente chegava lá achando que nós iríamos levar alguma coisa, levantar o estado de ânimo deles, né? E na verdade, ele é que levantava a nossa autoestima, quando ele nos mostrava o grau de sofrimento de algumas pessoas. Foi como eu disse há pouco, é nesses momentos que a gente descobre que nós somos felizes, reclamamos demais, já poderíamos estar fazendo muito, mas infelizmente, devido à nossa pouca evolução moral, todos nós, me incluo também nisso, a gente não faz o que poderíamos fazer. E quando nós íamos nos despedindo de todas aquelas pessoas que visitávamos, com o máximo de boa vontade, como também lá em Bangu, não sei se já tiveram oportunidade de conhecer, Ação Cristã Vicente Moretti, conhece? Do Aurino, que foi o fundador, aonde nós temos crianças excepcionais em berços, que não são mais crianças, são homens adultos num berço. Você vê um indivíduo adulto do meu tamanho em posição fetal, com um dedo polegar na boca de fraldão, não se mexe, porque a paralisia não deixa, fica o dia inteiro naquela posição. Se a enfermeira se lembrar, ela vira o berço e leva até a janela para pegar um pouco de sol, se lembrar, e depois tem que tirar e botar novamente, porque ele não se movimenta. Espíritos tão comprometidos que você olha e você não entende a dimensão do comprometimento, mas que nos dá um exemplo fabuloso para que a gente se comprometa, porque nós, apesar de todas as nossas dificuldades, nós somos perfeitos, porque estamos aqui andando, nos movimentando, falando, temos algumas deficiências, mas o nosso comprometimento moral não é tão grande quanto daquelas pessoas. Para finalizarmos, é 4 horas, não é? Às 5, né? Ah, começou 4, tá, ainda tem 10 minutos? Tá, e a cena, senão eu passo, hein? Tá, então, voltando para a história lá em Curupaiti, e todo mundo foi se despedir, e eu voltei lá numa enfermaria,
onde tinha uma senhora muito simpática. Ela conversava, batia papo e tal. Eu fui lá e me despedi dela. E por uma fração de minutos ou segundos, eu esqueci que eu estava em Curupaiti. Abracei a senhora e tal. E quando eu fui cumprimentá-la, ela me cumprimentou com um pouco que restava da mão dela. E foi naquele momento que me embarcou profundamente também, confesso aos amigos, aquela senhora interna naquele lugar, com uma deficiência tão grande. O sorriso, a alegria me contagiava de tal maneira que eu tive vergonha de estar ali, achando que eu poderia levar alguma coisa boa para eles. E pelo contrário, foi aí que nós descobrimos que nós íamos buscar lá estímulo para continuarmos nas nossas lutas interiores aqui. Vejam, nós podemos abordar a questão da fé, da boa vontade, da perseverança, da compreensão de diversas formas. O que mais importa em um determinado momento da nossa caminhada é nos lembrarmos que nós, como disse Emmanuel, mais de uma vez, nós já temos algum conhecimento. E se nós já temos algum conhecimento, o que um estudo como esse faz é apenas recordar aos amigos aquilo que a gente já ouviu e que muitas das vezes a gente não coloca em prática porque a nossa memória é muito curta. A gente esquece rápido das coisas. A gente precisa relembrar os compromissos que assumimos junto ao Pai Maior. Compromissos esses que vão eclodindo em um determinado momento da caminhada, vão eclodindo e a gente precisa dar conta das coisas. Por quê? Porque nós não estamos aqui a passeio. A compreensão exata do nosso processo reencarnatório nos ajuda e muito. E por que nos ajuda? Porque nos alavanca para frente. Vejam bem, nos alavanca para frente. E a gente, mesmo sabendo de determinadas questões, a gente ainda fica apegado ao passado, apegado às lembranças, apegado ao ontem, que já não existe mais, apegado a memórias, achando que o passado, as lembranças, o que se passou, é mais importante do que o dia de hoje. E muitas das vezes deixamos de ajudar, porque estamos presos ao nosso diálogo interno de reclamação, de queixa. Deveríamos parar e pensar, buscar na oração, muito mais às vezes do que na abertura de uma página ao acaso, a orientação de como melhor conduzir a nossa vida. Que conhecimento eu posso extrair do estudo dessa tarde de maneira a me melhorar? Eu estou na casa espírita, vim até a casa espírita, participo das palestras. Qual o verdadeiro objetivo disso tudo? Por que eu estou aqui, eu já sei. Para me tornar uma pessoa melhor. Agora, para quê? Para que eu quero me tornar uma pessoa melhor? Eu acho que, na essência, todos nós caminhamos em direção à luz, como diz André Luiz. Enquanto estamos a caminho da luz, enquanto estamos a caminho do nosso processo de vida, ainda há tempo de fazermos alguma coisa em prol de nós mesmos. Porque ao longo do trabalho da caridade, da prática do amor ao próximo, a gente descobre coisas fabulosas. Que o principal beneficiado não é aquele que recebe a sacola, mas o indivíduo que se dispõe a servir.
Chico Xavier, se os companheiros têm alguma lembrança desse ato, Chico beijava a mão de todo mundo que ia visitá-lo. Aquela fila imensa, Chico beijava a mão de um por um e agradecia, muito obrigado. E um dia perguntaram a Chico: mas Chico, por que você faz isso? Por que você beija a mão de todas as pessoas e agradece? Porque eu estou tendo a oportunidade de poder ajudá-los, de alguma forma que seja. Então, na verdade, nós temos que agradecer por estarmos aqui. Os companheiros talvez não acreditem. Não é a casa espírita que precisa de nós é que precisamos da casa espírita. E isso a gente só descobre com o passar do tempo. Eu venho, não é carimbar o ponto, eu venho aqui me revigorar para voltar para o mundo lá fora e continuar lidando com todas essas questões que nos desafiam, que nem vale a pena falar quais são. Que elas nos desafiam principalmente na questão da fé raciocinada. Um momento de provação como nunca tivemos na nossa sociedade, aonde nós não podemos dar ouvidos à mídia. Nós temos que ter a fé. Há coisa de mais ou menos uns 4 meses ou 5 meses atrás, Sueli Caldas Schubert recebeu uma mensagem do professor Eurípides Barçanufo, e essa mensagem foi divulgada por muitas casas espíritas, inclusive tem na internet, no YouTube, se vocês podem até baixar, onde o professor Eurípides pede a todas as casas espíritas união, paz para a comunidade onde a casa espírita está inserida, o exercício do amor, porque a nossa sociedade precisa não só da nossa própria piedade, mas precisa sim de que a gente tenha muita boa vontade para lidar com os equívocos que companheiros nossos que tomaram a frente de todo o contexto de administração da sociedade que estamos inseridos, estão nos levando. Mas ao mesmo tempo a espiritualidade nos responde: é uma boa oportunidade para vocês colocarem em prática o que já aprenderam. Não basta ficarem apenas ouvindo repetidas vezes como um disco arranhado. Está na hora de cada um pegar o conhecimento que já recebeu e colocá-lo em prática na sua vida, no exercício prático, no anonimato, nos bastidores da vida de cada um, a prática do amor, a prática da boa vontade, a solidariedade, a compaixão para aqueles que precisam. Existem pessoas que, quando nós ouvimos o nome ou passa na mídia, as pessoas elas se estremecem pelo ressentimento do que estamos passando. Essas pessoas são dignas da nossa compaixão, porque elas vão ser responsabilizadas pelo que está acontecendo. E não cabe a nós julgarmos. Aí entra a fé raciocinada. Nós estamos aqui para quê? Para nos melhorarmos. Nós estamos aqui de passagem no mundo de provas e expiações. Que a gente possa fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudar os outros. O que a gente puder fazer para compartilhar a prática da caridade. A caridade material, a caridade moral. Que a gente se lembre sempre que o espírita precisa ser um bombeiro do Cristo. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu achei pitoresco. Bombeiro do Cristo, eu vou sair com um extintor embaixo do braço? Ou com o evangelho? Não. Nós não vamos colocar lenha em nenhum tipo de discurso inflamado que possa levar a processos de desequilíbrio. A gente precisa sim apaziguar os ânimos em nome do quê? Do bem comum. É por isso que nós estamos aqui nessa tarde de quinta-feira, agradecendo aos amigos a oportunidade de nós termos vindo até aqui, conhecemos bem
só fizemos uma certa confusão. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer junto a todos os companheiros, encarnados e desencarnados, que aqui se encontram nessa tarde de quinta-feira. Muita paz a todos.